Clara. Ó, estamos live. Bom dia, boa tarde. Aqui com o Guilherme Bara, o nosso querido Rodrigo Mendes e com o Felipe, da Educalibras, aqui na Libras. Vai fazer uma interpretação de Libras. Lembrando que a gente também tem legenda. Né? Quem está vendo via Facebook ou mesmo YouTube depois, tem legenda do que foi falado. O que é. Só não tem audiodescrição, viu, Guilherme? Tá. Mas vai ser bastante falado, né? Acho que não vai fazer muita falta. Vai ser mais falado. Olha, pessoal, antes de a gente começar com esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu quero só contextualizar o que nós estamos fazendo aqui. 15 anos de secretaria agora em abril. E nós achamos que era um momento de muita comemoração e celebração. Por quê? Porque a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, o Guilherme sabe bem disso, que ele participou lá do começo, foi um marco no Brasil, no movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Ela motivou, inspirou a criação de várias outras secretarias para o Brasil afora. Inclusive, eu sempre lembro que a própria Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência é uma consequência quase dessa Secretaria Municipal, criada pela mesma figura, né? O prefeito e o governador José Serra. E a gente ia fazer isso, a comemoração, vocês iam ser dois homenageados, né, por nós nessa festa, mas a gente foi obrigado a cancelar por essa crise horrorosa, tremenda que a gente passa, mas a gente não queria deixar de celebrar. Eu acho que é importante celebrar. Não só a Secretaria, a CPA, o nosso próprio Conselho da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Quando eles foram criados ao longo dos últimos 40 anos, eles tiveram um papel muito importante. Então, e momento de celebração também, porque essa nossa gestão, modéstia às favas, foi muito boa. Nós fizemos muita coisa, avançamos em muitas frentes, levantamos o sarrafo da percepção sobre deficiência e acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência no município de São Paulo, em várias frentes. Então, era um grande motivo de comemoração. Não deu para fazer presencial, pensamos fazer virtual através dessas lives, inclusive valorizando ainda mais, né, porque não ia ter esse espaço, os nossos convidados, nossos homenageados, que podem aí se apresentar e falar de si mesmo, dos seus projetos para a nossa audiência. Pessoal, a gente tem tido uma audiência muito boa, né? Tem lives que ultrapassaram 30 mil, o impacto de 30 mil pessoas. Né? Então, essa ideia é continuar gerando e difundindo conteúdo e informação de vanguarda, relevante, durante essa crise. Eu queria só, antes da gente começar, agradecendo a presença de todo o povo da Secretaria dessa, que está aqui sempre, mas aqui os nossos amigos César Romão, que tem um trabalho muito legal em compliance, o Regis Guariente, que está todo dia aqui com a gente, obrigado, Regis, o Paulo Alves também, que tem prestigiado essas lives todos os dias. Então, a gente já está com algumas dezenas de pessoas nos assistindo e vamos começar agora. Bom, de novo, bom dia, boa tarde para vocês, Guilherme Bara, Rodrigo Mendes. Eu começo sempre essas lives fazendo a seguinte pergunta, né? Vamos fazer com o Guilherme primeiro, depois vamos para o Rodrigo. Quem é o Guilherme Bara? E depois, né, na sequência, quem é o Rodrigo Mendes? Queria que vocês contassem para vocês quem vocês são, para a nossa turma aqui. Olha, Cid, bom, obrigado pelo convite, fico super honrado pela homenagem da Secretaria nesses 15 anos. Eu que fiz parte lá do comecinho dela, fui o primeiro chefe de gabinete, quando a Mara era secretária. Eu lembro a gente articulando para conseguir verba, conseguir aprovação da própria secretaria,
né, discutindo toda a estrutura, e hoje a gente vê a secretaria com esse impacto social que ela tem, é muito gostoso e prazeroso. Então, fico bastante feliz com essa homenagem. Está aqui ao lado do Rodrigo, que é uma referência no mundo no tema da inclusão, principalmente na educação. E respondeu que o Guilherme é meio que uma pergunta terapêutica, né? Eu estou há uns 15 anos na terapia, ainda não sei se eu sei responder, mas assim, eu sou um paulistano de 42 anos, morei quase toda a minha vida aqui em São Paulo, só um pouquinho, morei 3 anos no Rio também. Sou pai da Clara, que está assistindo a gente hoje, quero mandar um beijo para minha filha, que tem 8 anos, está acompanhando, vai fazer 9 anos agora, dia 29. Eu tenho retinose pigmentar, eu sou cego desde os 15, 16 anos, em virtude de uma retinose, eu fui perdendo a visão aos poucos, mas, enfim, isso me impediu de terminar o colégio ali no Dante Alighieri, de me formar em administração de empresas na Mauá, de fazer MBA em gestão de projetos na FIA, e ter trabalhado nos 3 setores, ter trabalhado no governo, tanto aí na secretaria como no governo do estado. Trabalhei bastante no terceiro setor, como diretor da Fiesp, diretor de algumas ONGs, e no setor privado, Cid, trabalhei 10 anos na BASF, na empresa química, uma empresa que eu gosto bastante. Quando eu falar aqui de mercado de trabalho, eu vou falar mais dessas questões. Trabalhei na área de negócio, como coordenador de licitações, de marketing da Suvinil. Olha só, uma das minhas atribuições lá, Cid, no começo, era definir o leque de cores da Suvinil. Os caras contrataram um cara cego para definir as cores da principal marca de tintas hoje do país. Que foi uma quebra de paradigma muito bacana. Mas depois eu fui gerente de recursos humanos, responsável por diversidade e inclusão na BASF, aqui para a América do Sul. Em 2010, uma época que quase ninguém falava desse tema. E aí eu expandi minha área de atuação, eu não trabalhava só a questão da pessoa com deficiência, mas todos os aspectos da diversidade, gênero, raça, orientação sexual, a diversidade de pensamentos, de estilos. E faz 2 anos eu decidi sair da BASF para abrir minha consultoria. Hoje eu atendo dezenas, 35 empresas, no tema de diversidade, tanto na gestão, na governança, no engajamento, no protagonismo. E é isso, é uma coisa... Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com o que eu gosto, conseguir me sustentar com um tema que eu adoro fazer, que é contribuir com as empresas para que elas tenham um ambiente de respeito e de inclusão, Cid. Muito bom. E você, Rodrigo? Quem é o Rodrigão? Fala, Cid. Vou começar dizendo que eu sou seu amigo. Faz 16 anos que a gente se conheceu naquela feira na Alemanha. E desde então que a gente vem aí... o tempo todo buscando encontrar sinergias e pensar no que seria um mundo mais inclusivo. Acho que é parte do nosso prazer como profissional. Eu, seguindo um pouco aí o que o Guilherme falou, também queria dar os parabéns à secretaria, né? Enfim, esses momentos são importantes, a gente trabalha compulsivamente para mudar esse aspecto do mundo, e a gente tem que ter os espaços de celebração. Também acompanhei em 2005, eu lembro da Mari indo me visitar, contando a novidade da secretaria, e um prazer estar com você. Guilherme é um amigo antigo, a gente já teve muitas paradas, né? Guilherme, me lembro eu indo na BASF lá, falar um pouquinho sobre minha pesquisa de mestrado, enfim, acompanhei teu trabalho lá, e em tantas outras circunstâncias. Falando sobre a minha trajetória, eu tenho, nos últimos 20 anos, aí, me dedicado à questão da inclusão escolar, né, acesso a possibilidades de formação com altas expectativas sobre o que esse público pode atingir. A gente hoje é responsável por programas de formação de educadores em várias partes do Brasil. Eu vou dar mais detalhes ao longo da conversa. E a gente se dedica aí com uma visão de que o mundo melhora quando a escola inclui todo mundo, né? A nossa ambição por meio da educação, não só trazer para dentro quem estava até pouco tempo de fora, no sentido, né, de garantir acesso e permanência, mas mais do que isso, contribuir para que o tipo de educação que a gente hoje oferece para as novas gerações, ela valorize competências muito necessárias para o mundo contemporâneo, como a questão
da empatia, do estabelecimento de cooperação, da capacidade, né, de mediar conflitos. Então, a gente acha que a escola, que recebe toda a criança, que não discrimina, ela está criando um novo futuro, porque ela impacta o estudante, a sua família, a comunidade escolar, né? Então, é para isso que a gente trabalha. Eu tive uma passagem pelo setor privado, meu primeiro emprego, eu comecei como consultor de empresas, me formei na GV em 98, em administração, e comecei no setor de consultoria, trabalhei na Accenture por 4 anos, uma grande escola, assim, onde ampliei bastante a minha visão sobre organizações, sobre gestão, etc. E desde então eu sempre tento beber um pouco desse universo. Até hoje eu trago para o Conselho do Instituto sócios e colegas nesse mundo da consultoria. Depois fiz um mestrado sobre gestão da diversidade, com a intenção de também ter uma carreira paralela acadêmica e como professor, e hoje então eu me dedico, né, grande parte... Imposto com olhos em forma de coração. Opa. VoiceOver desativado. Desativei aqui meu VoiceOver. Opa, você podia depois aproveitar e contar como é que é esse recurso aí, Guilherme. Muita gente não conhece. Sim. Mas é isso. E hoje eu me dedico, né? Estou trabalhando em full time no Instituto, com vários desejos de ampliação do nosso trabalho. Tenho uma participação em alguns cursos e sou amigo do Cid. Pô, acho que esse é o principal atributo, hein? Eu estava falando ontem, numa live que eu participei com o Renato Obsidum, que nós estamos num momento, né, de valorização do conceito de solidariedade, mesmo que virtual, né, e de amizade também. Eu estava pensando, né, eu venho falando, eu recuperei e reativei uma série de contatos aí durante esses tempos, e é muito legal ver as amizades que a gente constrói. Eu acho que nesse cenário da pessoa com deficiência, uma coisa, não sei se vocês concordam, mas é uma coisa que eu tenho tentado muito fazer, é isso, ser amigo de todo mundo. Eu planei a questão aqui com o Conselho, era uma guerra aqui, a Secretaria com o Conselho, quando eu cheguei. Planei isso também, ou seja, a questão de fazer política pública, né, ter essa participação, sem ficar brigando com as pessoas, né, fazendo isso de uma forma civilizada e simpática. Tá? O que você acha, Guilherme? Você que atuou, né, nesse cenário político, eu estou dizendo também para os dois, né, eu quero que o Guilherme fale primeiro, mas que a gente está no momento, e eu acho que essa live também serve para isso, de reagrupar, a gente se reunir de volta e reativar ações e movimentos políticos da pessoa com deficiência. Estão meio enfraquecidos. Eu acho que as conquistas dos últimos anos deixaram as pessoas meio preguiçosas. Só que num momento de crise como esse, com certeza nós vamos ter ataques aos nossos direitos adquiridos com tanto trabalho ao longo das últimas décadas. Porque você sabe, né, quando tem que cortar e tudo mais, cortam exatamente de quem precisa mais. E a gente tem certeza que vamos ter ataques à lei de cotas. Né? Como é que vocês veem esse cenário político atual e a questão da pessoa com deficiência inserida nisso que eu falei, nas conquistas, o que falta fazer e na ação política que a gente deveria ter? Olha, Cid, eu concordo com você. As pessoas, em momentos de crise se corta mais do que quem pode menos, mas de quem consegue influenciar mais, né? E essa leitura, eu concordo bastante com essa sua leitura, da importância de se criar, ou mesmo de se fortalecer as redes. E agora esse momento de distanciamento social tem trazido esse fenômeno, a gente está se reconectando com pessoas que há tempos a gente não conversa, seja da escola, da faculdade, do trabalho, essas lives, né, via diversas ferramentas que hoje estão disponíveis, mas isso, e dentro das empresas,
Eu tenho percebido muito a importância dos grupos de afinidade, o quanto eles estão sendo importantes para, no momento de distanciamento social, as pessoas terem um espaço para se juntar, para compartilhar o sentimento, né? E, de fato, se a gente olhar os 4 temas que as empresas mais trabalham, que é gênero, raça, orientação sexual e pessoa com deficiência, eu não tenho dúvida em afirmar que o tema que hoje está mais enfraquecido é o da pessoa com deficiência. Por várias razões, mas uma delas é essa falta de conexão, de trabalho em rede mesmo, né? É claro que tem outros motivos. A gente sabe que o grupo ele é tão mais forte quanto a presença de pessoas do grupo na liderança da empresa. A gente sabe que nesses 4 grupos, quem tem menos representante na liderança das empresas são as pessoas com deficiência. Depois a gente até pode conversar um pouco sobre causas dessa situação. Mas é isso, assim, essa questão da rede, por exemplo, eu que sou cego, que trabalho com Mac, com produtos da Apple, aonde que eu aprendi tudo, né, quase tudo que eu sei, foi em redes de WhatsApp, do Facebook, com outras pessoas cegas, que trocam experiências sobre acessibilidade no Mac, assim como tem para o Android. E ali eu encontro aquele que já foi meu adversário político ano passado, ou meu amigo político ano retrasado, e todo mundo conversa de boa, e com isso a gente se fortalece. Então, concordo totalmente com você que o segmento da pessoa com deficiência, ele precisa se conectar mais, né, para ser mais forte, para ser mais percebido pela sociedade. Rodrigo, você é um sucesso, ou seja, o Instituto é um sucesso junto às empresas, né? Como o Guilherme, que tem agora uma carreira de consultor extremamente, nós vamos voltar a falar disso, Guilherme, extremamente bem-sucedida. Rodrigo, que dificuldades, né, no âmbito disso que nós estamos conversando, que você enfrentou, né, mudou alguma coisa junto às empresas? Ou seja, está mais fácil vender projetos de acessibilidade? Está mais difícil? Como é que está o cenário agora? Cid, antes de falar do setor privado, no ano passado eu me dediquei um pouco mais a isso, fazia tempo que eu não tinha um tempo voltado a pensar em empregabilidade. Eu queria retomar o ponto aí da questão do momento político e das nossas interlocuções com o governo, com as políticas públicas. Ao longo dos nossos 25 anos, a gente sempre buscou uma postura muito diplomática, né, muito de diálogo, de estabelecer áreas de contato, de sinergias entre as diversas linhas ideológicas e diferentes visões de mundo, até porque a gente trabalha com secretarias, né, com diferentes partidos, e então isso foi sempre uma premissa do nosso trabalho. A gente faz um advocacy muito, eu diria, pautado pela busca, né, de espaços de colaboração. E nos últimos, né, momentos aí da nossa história, a gente tem limites, eu acho, que a gente precisa reconhecer. E para mim, o limite ele é dado quando algum princípio de vida, algum princípio organizacional, algum princípio como missão de trabalho é desrespeitado, né? Então, eu acho que é importante a gente falar aqui abertamente. Na minha percepção é que a gente vive um momento dramático de compressão, de violação de direitos, tanto no discurso quanto na prática, né? E a gente sabe que o discurso ele tem um impacto enorme na prática, ao mesmo tempo que a gente, como sociedade, a história do Brasil, né, apesar dos grandes avanços aí nos últimos anos, a nossa sociedade nunca foi tão simpática assim a direitos de minorias, né? Então, eu acho que a gente não deve ocultar e a gente precisa reconhecer e se posicionar, né, para que os retrocessos não sejam ainda maiores. Falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, eu acho que a gente teve aí uma evolução muito significativa, né, nos últimos 10 anos. Meu trabalho, minha primeira pesquisa, ainda na época da graduação, foi sobre lei de cotas,
iniciação científica apoiado pelo CNPq, e eu lembro que naquela época assim, era extremamente escassa a quantidade de empresas com uma visão de fato contemporânea, né, que entendesse a lei de cotas como uma ação afirmativa, temporária, e que seria só um instrumento para mudar o ambiente, mas que as empresas precisariam já incorporar isso na sua cultura, nos seus valores. E aí, no ano passado, como eu falei, né, quando eu tive a chance de voltar a entrevistar alguns gestores, lideranças dedicadas a essa temática, né, fica nítido pelos números, pela maturidade dos programas de diversidade, o quanto a gente ganhou espaço. Mas também é importante né, entender o que precisa, qual que é o próximo passo, né, o que a gente precisa almejar daqui em diante. E do grupo de 25 empresas com quem eu conversei, a minha sensação é que a gente estagnou numa visão ainda de cumprimento de cotas. A gente ainda tem uma tendência a encontrar gestores que estão, no fundo, ali no final do dia, preocupados em evitar a penalização, a multa da empresa, né, e ainda não conseguiram encarar esse assunto, né, como uma oportunidade para que o público com deficiência, quando é contratado, também tenha uma perspectiva de uma atuação protagonista, né, de um desenvolvimento de uma carreira com igualdade de oportunidades. Então, no setor privado, a minha sensação, acho que o Guilherme vai poder falar melhor, isso é o foco de dedicação dele, mas a minha percepção, Guilherme, é que o próximo patamar a ser atingido é mudar essa visão muito ainda pautada por simplesmente atender essa ação afirmativa, né, e conseguir transformar esse ponto de vista por parte das lideranças de forma que profissionais que fazem parte desse segmento da sociedade possam galgar cargos de liderança, possam ter uma perspectiva de crescimento profissional de carreira como os demais profissionais. Sim, sem dúvida. O Guilherme, reverberando um pouco o que o Rodrigo falou, eu quero acrescentar um outro detalhe. Você acha que vai acontecer, você já está sentindo, nesse cenário de crise, alguma ameaça ou críticas ou pressões à questão da lei de cotas? Você já está vivendo, o caso em algumas das empresas que você atende, ou outras, de pessoas com deficiência sendo mandadas embora, ou alguma situação de pressão a direitos adquiridos? Olha, ainda não ouvi. As empresas que eu tenho mais contato, felizmente, são empresas que têm já uma maturidade em sua cultura, em seus processos, e pelo menos por enquanto essa conversa não teve. Se tivesse, eu estaria por dentro, porque como consultor eu estaria ali no auxílio, na tomada de decisão, mas no mercado em geral ainda não tenho ouvido, né, felizmente. E aí, fazendo um gancho com o que o Rodrigo colocou, é isso, a gente tem um desafio, hoje o foco é na contratação, e a gente esquece, as empresas, enfim, que a pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, ela tem uma ambição de carreira, ela quer se movimentar lateralmente, verticalmente, diagonalmente na empresa. E o que normalmente acontece com as empresas? Ela faz um treinamento, identifica um gestor que esteja mais aberto e mais pronto, contrata e fala, bom, tem um gestor que lida bem com o tema, que sabe incluir, e está resolvido o problema. E esquece que ela precisa trabalhar os potenciais futuros gestores, isso precisa entrar na cultura da empresa, porque senão essa pessoa com deficiência, daqui 1, 2 anos vai querer se movimentar na empresa, não vai conseguir e acaba indo embora por qualquer proposta de R$100 a mais. E é por isso, não só por isso, mas também por isso que o turnover entre das pessoas com deficiência é maior, porque às vezes a única possibilidade de movimentação na carreira é saindo de uma empresa e indo para outra. E um outro desafio que eu gosto de destacar, eu percebo, Rodrigo e Cid, que ainda a pessoa com deficiência é muito estereotipada, ela é quase que tratada como um personagem dentro das empresas, né? Então, você vê, no Dia da Mulher, você coloca aquela mulher executiva que tem várias realizações,
no tema LGBT também, no negro cada vez mais. Agora, no dia da pessoa com deficiência, coloca lá a pessoa com deficiência pulando de paraquedas, jogando futebol. A empresa não quer contratar jogadora de futebol, nem paraquedista, né? Então, na hora que a gente vai falar da pessoa com deficiência, ainda olha, muito, tem aquele apelo muito pro emocional, né? E isso desumaniza a relação. Porque tanto o coitadinho como o super-herói, com o coitadinho a gente não se aproxima, porque a gente tem medo de machucar. E o super-herói, a gente não se aproxima porque a gente venera. Então a gente precisa humanizar, né? Eu sou bastante crítico, Rodrigo, a uma ação, não sei sua opinião, eu sei que a intenção é a melhor possível, mas quando o objetivo é incluir profissionais com deficiência, tem uma ação que as empresas fazem, que eu acho que essa ação joga muito contra, que é essa coisa de, vamos colocar em cadeira de rodas, vamos vendar a pessoa para ver como é ser cego. Então você vai lá, chama seus líderes, venda todo mundo e fala, olha como é ser cego, vamos criar empatia aqui. Os líderes se emocionam, choram no final, falam que foi a melhor experiência da vida, contam para a esposa, para o marido. Daí no dia seguinte o RH fala, e aí, o que você achou? Foi demais, sensacional. E daí você pergunta, então agora que você viu como é ser cego, o que um cego pode fazer porque a gente vai contratar? Ele vai falar, não pode fazer nada. Porque a gente passou a falsa sensação que ele sabe o que é ser cego somente vendando ele. E se eu vendar vocês dois, vocês não vão ter ideia do que é ser cego. Porque ser cego, eu vou dizer, vocês vão achar que é muito mais difícil do que é. Porque eu que sou cego, eu estou acostumado. Eu tenho eu tenho um treinamento, uma rotina, uma prática que torna a deficiência muito mais tranquila, assim como é para vocês. O grande desafio não é ficar focando na dificuldade. A dificuldade a gente não pode negar, mas a gente precisa mostrar para as pessoas as possibilidades. Quer fazer uma sensibilização em relação a uma pessoa cega, um cadeirante, um surdo? Mostra como o cego mexe no computador. Que hoje eu vou nas empresas, Rodrigo, teve meu leitor de tela aqui falando aqui, o pessoal do RH não sabe que existe leitor de tela para pessoa cega. Né? Não, quer dizer, as pessoas... Então, é isso que a gente precisa mostrar as possibilidades. Uma pessoa surda se comunicando, uma pessoa em cadeira de rodas, trabalhando, produzindo. É nisso que a gente precisa ter um enfoque. A gente não vai criar empatia, senão eu vou precisar me apaixonar por um homem para respeitar as pessoas gays, né? Então né? No caso eu que sou hétero, então esse é o desafio, a gente desmistificar e tratar como humano e não como personagem as pessoas com deficiência. Excelente, Vinícius. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, porque a gente está sempre fazendo essas sensibilizações com essa pegada, né? Com a pegada de mostrar o pior lado do negócio. Exatamente. Rodrigo, né, para além dessa questão da contratação, da empregabilidade, o centro da inclusão, acho que está ainda na escola. E a coisa na escola ainda está muito mal resolvida. E os seus projetos são eminentemente nessa área. Eu quero que você fale um pouco como é que funciona isso, os apoios que você tem, os patrocínios que você tem, as relações que você tem com o poder, com o governo, com os estados, municípios. E vou te dizer já de pronto, uma das minhas frustrações aqui como secretário é nunca ter feito um projeto com você. Tem aí um restinho de gestão, vamos ver se a gente consegue, mas eu gostaria muito de deixar aqui como legado algum projeto com você. O desejo é meu também, Cid. A gente não fez nenhum, vamos dizer, institucionalmente oficializado, mas a gente sempre está pensando juntos e vamos criar esse espaço aí nesses últimos, nos próximos momentos que você ainda tem como gestor. Antes de falar da escola, queria pegar essa bola cruzada aí pelo Guilherme, porque o que ele falou, né, acho que está no cerne, assim, da mudança do que a gente pode construir como sociedade inclusiva. No fundo, ele está falando de uma abordagem ainda muito orientada para a superação individual. Eu lembro, há alguns anos, um diretor de RH de uma dessas grandes empresas de plano de saúde me ligou perguntando se era eu que fazia a palestra chamada A Vida é Dura para Quem é Mole. Aí eu fiquei pensando, ele falou, olha, você deve estar enganado. Eu nunca, nunca usei essa expressão e nunca usaria. Enfim, pode até ser engraçado, mas no fundo, essa história traz um pouco
dessa visão ainda predominante, né, de que a pessoa ou ela é uma sofredora, né, a pessoa que tem que todos os dias encarar seus impedimentos, né, uma coitada, alguém que nasceu fadado ao fracasso, ou não, é uma pessoa que superou todas as expectativas, né, que é uma grande fonte de inspiração e de emoção, né, essa visão polarizada, ela não contribui, né, há uns 2 anos a Rede Globo me chamou para participar de um projeto, né, talvez alguns tenham acompanhado, eles queriam desenvolver um carro de Fórmula 1, uma réplica de um carro de Fórmula 1, que fosse pilotado por meio do pensamento. Eles trouxeram uma tecnologia que é super acessível hoje, qualquer pessoa pode comprar na internet por $300. É um headset com 16 eletrodos que lê a atividade cerebral, a atividade elétrica cerebral, e com isso, né, você consegue, a partir de alguns padrões do nosso cérebro, você consegue estabelecer uma forma de comando entre o pensamento e atividades de um computador. Enfim, resumindo, quando eu me dei conta, eu estava dentro de um carro de Fórmula 1, já com esse capacete, o carro não tinha nem volante, nem pedais, e eu consegui treinar 3 comandos, que era acelerar, virar para a direita, virar para a esquerda. Enfim, foi incrível a experiência, de fato, extremamente disruptiva. Isso rodou o mundo inteiro, mas o melhor para mim dessa experiência foi ter tido a chance de conversar em profundidade com toda a equipe de jornalismo da Rede Globo. Essa foi um combinado, né? Quando eles me fizeram o convite, eu aceitava desde que, né, houvesse espaço para a gente refletir mais sobre qual seria a mensagem que a gente passaria com a campanha, né? E aí a gente, enfim, eu tive a chance de produzir uma série de conteúdos e um deles falava sobre a importância da gente abandonar, se desprender da abordagem dessa superação individual, ou seja, o herói, né, a narrativa baseada na trajetória de um personagem que tem impedimentos, e aí a partir do seu esforço pessoal, ele consegue um dia ganhar o espaço, ser reconhecido, que é um pouco do que a gente vê nas matérias publicadas em geral no período de Paralimpíadas, que são muito emocionantes, muito bonitas, são histórias muito, né, de fato, cativantes, mas ainda usam essa linguagem da superação individual, né? Eu acho que o que a gente precisa a todo momento pôr em discussão é que é muito ilusório achar que uma pessoa, por meio do esporte, por meio da tecnologia, consegue resolver a questão da inclusão se o restante das pessoas não se sentirem implicadas, não se sentirem parte desse processo, né? A gente fala o tempo todo sobre, né, a necessidade de a gente olhar para as barreiras que estão ao redor, que são, né, uma das variáveis que geram o processo de exclusão, e eliminar a barreira tem a ver com a sociedade como um todo. Eliminar a barreira tem a ver com a forma como a gente subestima, a forma como a gente julga, a forma como a gente pensa numa perspectiva futura de um profissional numa empresa, né? Em geral, já limitando até onde ele vai chegar. Então, eu acho que a nossa vitória só vai ser duradoura quando a superação deixar de ser individual e passar a ser uma superação coletiva, uma superação onde todo mundo está jogando junto, né, nesse jogo da construção de uma sociedade inclusiva. Mas vamos lá, Cid, falando sobre escolas, a gente trabalha hoje para que nenhuma criança, nenhum adolescente fique de fora da escola em virtude de uma deficiência. E como é que está esse assunto hoje no Brasil? Talvez dar um panorama antes de mais nada. Falando das boas notícias, a gente, nos últimos 2 anos, pela primeira vez na história da educação, a gente teve 90% das matrículas desse público na educação básica representadas por alunos em escolas inclusivas, em espaços inclusivos. Se a gente olhar 15 anos atrás, era o inverso, a maioria das pessoas estavam em ambientes segregados. Então, isso é uma estatística extremamente avançada, mesmo quando comparada, né, a países aí que também se dedicam e investem nessa temática. E, além disso, no ano passado, a gente teve uma pesquisa aí, publicada pelo Datafolha, encomendada pelo Instituto Alana,
que mostra que hoje a sociedade, né, na sua maioria, entende que o melhor lugar para a criança com deficiência estar é a escola inclusiva, a escola do contato, do convívio. Também uma enorme transformação. Se a gente olhar no passado, muita gente nem saberia que existe a possibilidade de uma criança com deficiência ir para a escola. Vamos falar dos desafios. A gente tem uma questão de acesso ainda. Hoje, no melhor cenário, que é o do Fundamental 1, a gente tem 3% do total de vagas ocupadas por essas pessoas, quando, sendo conservador, usando aí a estatística do OMS, a gente deveria ter algo em torno de 15% de representatividade. E esse número vai caindo até chegar em 0,5% no ensino superior. Então, aí, se a gente quer mudar o histórico de exclusão, o que passa pela educação, na minha opinião, a gente precisa melhorar esses números. E aí, o nosso trabalho envolve alguns pilares. Em primeiro lugar, a gente identifica boas práticas de educação inclusiva ao redor do mundo e a gente oferece referências para quem está na sala de aula. Isso é feito por um portal chamado Diversa. Quem quiser conhecer, né, isso é um grande acervo de boas práticas, diversa.org.br. A ideia é apoiar o professor que está lá vivendo isso, não dando receitas. Não existe, né? Seria uma falácia, tem uma outra visão fantasiosa da gente criar receitas ou fórmulas para serem replicadas, mas é possível, sim, a gente ampliar o repertório do professor, quer dizer, ampliar a variedade de cores que ele tem ali na sua mão, na sua paleta, né, para que ele seja também um protagonista, um criador no espaço de ensino e aprendizagem. O segundo eixo é de formação de educadores. Né, a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, a gente conseguiu chegar, acho que foi o presente de 25 anos do Instituto. No ano passado, a gente chegou nos 26 estados brasileiros, mais a capital. E aí, enfim, são vários formatos. Num dos cursos, por exemplo, o professor ele recebe uma série de orientações sobre como criar materiais pedagógicos alternativos, materiais pedagógicos que se desprendam só do formato do livro didático. Então, uma professora do 4º ano, por exemplo, de Itaquera, estava com dificuldade de ensinar o sistema solar para uma turma que tinha um aluno com deficiência intelectual e outro aluno com autismo. E aí, ao longo do curso, que bebe muito desse universo maker, né, ela criou uma espécie de maquete que ilustra o sistema solar e que facilita muito a compreensão do assunto. Isso é importante sempre dar luz, facilita não só para o aluno com deficiência, facilita para a turma toda. Né? Então, esse material vira uma ferramenta de toda a escola. Já foram produzidos aí mais de 50 materiais das várias áreas do conhecimento, que estão lá disponíveis no Diverso, quem quiser conhecer. Tem vídeos tutoriais, vídeos de como aplicar o material. E a gente, então, tenta apoiar professores, diretores de escolas e gestores das secretarias, né, para que a gente chegue um dia no 100% das vagas ocupadas em escolas inclusivas. Muito bom, parabéns, viu? Guilherme, antes de eu passar para você, que eu quero saber da sua empresa, o que você está fazendo agora, como é que funciona essa questão de consultoria que você está dando. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui com a gente, a Kate de Guerra, Débora, que é da nossa equipe, a Vanessa Toscano, e muitos outros, Paulo Alves, ou seja, um montão de gente aqui que está nos acompanhando, obrigado. E lembrar o seguinte, nós estamos numa campanha de uns 15 anos aí, 30 mil seguidores no Facebook. Nós estamos mal de seguidores, né? Era 1 milhão de pessoas por deficiência em São Paulo, hoje em dia tem muito mais seguidores. Não entendo como, porque me ajudem nisso, a gente não atinge, não chega, não é consumido, embora a gente produza conteúdo muito interessante. Peço para quem está nos assistindo, que já está no Facebook, dá um like lá na página da Secretaria, clica no botão de seguir, para a gente bater essa nossa meta de 30 mil seguidores. Guilherme, né, você trabalhou um tempão em várias empresas e tal, e há alguns anos você decidiu que ia seguir carreira própria e montou uma consultoria que está sendo um sucesso, está indo muito bem. Conta para a gente essa transição, como é que funciona a sua empresa? Então, aí a empresa chama MEC,
né, que é um dos meus sobrenomes, MEC Consultoria em Cultura de Respeito e Diversidade, e o objetivo nosso é ajudar as empresas a, de fato, fomentar uma cultura de respeito, por meio da inclusão da diversidade. O que a gente percebe que hoje a diversidade é um tema tão fascinante como subjetivo, né? Hoje todo mundo é a favor da diversidade. Hoje ser a favor da diversidade é igual ser a favor da paz mundial, a favor da Amazônia, né, contra a corrupção, todo mundo é. Mas cada pessoa tem um olhar diferente em relação à questão da diversidade. Tem gente que isso aqui eu concordo, mas isso aqui para mim já é exagero, isso aqui é militante. Então, a minha ideia como consultor é tirar o chapéu de militante e sim ser consultor, ajudar as empresas a tornar esse tema mais objetivo, por meio do fortalecimento ou da introdução de diretrizes que sirvam para todo mundo. Porque hoje, se você perguntar para uma pessoa que é diversidade, pergunta para o analista júnior de uma empresa, pergunta para o coordenador, para o presidente, cada um vai responder uma coisa e cada um vai falar que o objetivo é diferente. E a ideia, como em qualquer coisa que a gente queira que funcione bem, é trazer governança, é trazer uma única direção para que isso, de fato, seja uma diretriz oficial da empresa. Então, a gente trabalha de uma forma, e a nossa ideia, viu, Cid, é trabalhar de uma forma mais desarmada. Não é chegar lá apontando o dedo, falar quem é herói, quem é vilão, porque, no fundo, todos nós, em algum momento, a gente é herói, em algum momento, a gente é vilão, né? O que eu vejo muito militante, sei lá, da questão LGBT ou racial, falando, olha, se você usar esse termo, você está sendo homofóbico ou racista. Só que essas mesmas pessoas usam vários termos errados em relação à questão da pessoa com deficiência, ou mesmo tem até dificuldade em cumprimentar um cadeirante, uma pessoa cega. Assim como eu conheço pessoas cegas que fazem piadas homofóbicas o dia inteiro. Eu era um desses caras até uns 8, 9 anos atrás. Eu conheço mulheres empoderadas, super aí, blogueiras, influencers, feministas, que têm uma dificuldade absurda com a questão racial, né? Então é isso, assim, a gente precisa se desarmar, a gente precisa deixar as pessoas à vontade, senão aquele diretor que, por uma questão cultural, social, sempre teve medo desse tema, vai boicotar, mesmo que silenciosamente. Então a gente precisa mostrar que é um assunto que, mais do que um fla-flu de internet, a gente está falando de cultura de respeito, né? De reconhecer, respeitar e valorizar as singularidades das pessoas. Então, a gente ajuda a empresa tanto na governança, via comitê, né, na criação ou no suporte técnico, para os comitês de diversidade, para os grupos de afinidade, definir e monitorar os indicadores que, de fato, são relevantes. Uma outra frente é o engajamento, né, como envolver, né, desde a liderança até o estagiário da empresa. O terceiro dos 4 pontos que a gente trabalha é o desenvolvimento de talentos, e o quarto é o protagonismo, como que a empresa é percebida pelo mercado, isso vai impactar diretamente na capacidade dela de atrair talentos diversos. Claro que eu falei de uma maneira bem geral aqui, mas é essa, assim, hoje a gente trabalha como consultor, como palestrante também, infelizmente, nos últimos 12 meses a gente atendeu 42 empresas, e é isso, eu sinto que a gente tem que avançar muito, Cid, mas muita coisa tem melhorado nesse tema, sim. Parabéns, porque esse trabalho que você faz e outros consultores aí de renome e sérios são muito importantes para a mudança da cultura, que é o nosso principal trabalho, né? Mudar a cabeça das pessoas. Nesse sentido, Rodrigo, eu queria também que vocês dois falassem um pouco disso. Eu tenho falado ultimamente o seguinte, é um cenário de negatividade, né? Principalmente para a pessoa com deficiência, que está sendo atacada de todos os lados. Você viu na Europa, né, pessoas, asilos, casas de repouso, residências inclusivas, com a sua população dizimada, pessoas com deficiência morrendo, pessoas com deficiência sendo preteridas no atendimento, né, por um respirador ou isso ou aquilo. Ou seja, é um momento delicado para a pessoa com deficiência, né? Ataques e ameaças de vários lados. Mas eu estou vendo nesse cenário uma janela de oportunidade tremenda, pelo seguinte: o grande fator que causa o preconceito, que eu acho que é o cerne da nossa batalha, né, acabar com o preconceito subliminar que existe, que você falou, todo mundo hoje é a favor da diversidade, mas na prática,
na teoria. Na prática, é outra coisa. Então, nós temos preconceito, o estranhamento, a ignorância. Ele se dá no embate presencial, na vida social. Como essa vida social está bloqueada, pelo menos por um momento, já não sabe quanto isso vai demorar, na frente do computador, ou o computador equaliza as pessoas. Então, eu vejo uma janela de oportunidade, de inclusão nesse momento, apesar de não ser a inclusão que a gente defende, inclusão social e tudo mais, mas vejo uma oportunidade de inclusão de pessoas com deficiência, agora, nesse momento virtual, muito grande. Inclusive de pessoas com deficiência lá, talentos que estão em casa, que têm uma doença degenerativa, ou seja, não podem sair de casa por algum motivo, e também não podem, por isso não podem ter um emprego lei de cotas, né? Então, esse cara vai poder protagonizar nesse momento, porque hoje o que importa não é se ele tem uma perna, não, se ele é tetra ou não, é o output digital, virtual que ele oferece. O que você acha, Rodrigo? Está certo o meu raciocínio? Cid, eu acho sim que a gente tem situações extremas trazem oportunidades, né? Sobre o primeiro ponto que você trouxe, eu vi que semana passada eu parei para ler um pouco sobre isso. Eu vi que na Inglaterra já começou um pouco evidências de discriminação no atendimento a pessoas com deficiência, ou seja, priorizando pessoas que não têm deficiência. E tem 2 estados norte-americanos, pelo menos, que estão considerando também regulamentar esse tipo de medida, né? A gente está falando, acho que são nesses momentos, Cid, que os nossos princípios são colocados à prova, né? O quanto de fato a gente incorporou o discurso como uma visão de mundo. E a gente, né, precisa ser combativo, a gente não deve aceitar nem a hipótese desse tipo de opção que representa uma eugenia, né, um tipo de abordagem que marcou a história da humanidade no século passado como nos períodos mais bárbaros, nos períodos mais destruidores da nossa existência. Então, eu acho que sim, em parte, a gente pode buscar oportunidades, especialmente na gente rever, né, a forma como a gente se relaciona com padrões. Acho que é uma oportunidade a gente buscar se desprender de certos padrões. Tem essa pergunta, né? E qual vai ser o novo normal? Né? Será que a gente vai melhorar como sociedade? A gente vai ser mais sensível? Tem pensadores que dizem que sim, tem pensadores que dizem que não vai mudar coisa nenhuma, a gente não vai ficar pior. Outro dia, num grupo de WhatsApp, eu vi uns colegas dizendo que já observaram situações em que as pessoas na rua estão mais ariscas, estão mais intolerantes, estão mais tensas, enfim. Eu acho que, enfim, eu pessoalmente acho que vai ser uma mistura dessas duas. Né? Acho que a gente vai, em parte, ter melhorias, mas o nível do amadurecimento, da evolução, eu acho que depende da nossa capacidade de se desprender, né, de ter coragem, né, de sair do conforto, de viver na maneira como a gente foi sendo educado e aquilo que a gente herdou como regras sociais e aquilo que a gente foi absorvendo ao longo dos anos. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade se houver coragem para a gente romper com o conforto, né? E, por exemplo, né, se fala muito sobre o aumento de solidariedade, de uma percepção das carências, de um maior investimento em filantropia, etc. De fato, são necessidades prementes do nosso país. E a gente nunca teve um investimento tão alto, né, para parte do setor privado e de filântropos. A gente está batendo recordes aí de doações em virtude desse choque, desse momento de uma grande sensação de impotência e percebendo, né, que certas parcelas estão expostas a um nível de risco e de sofrimento que a gente não deve tolerar. Então, eu acho que a gente precisa ser mais disciplinado e determinado para que no final do dia a gente saia melhor. Isso não vai ser natural, eu acho. Acho que demanda esforço. Ô, Guilherme, especificamente no que eu comentei, né, que a pandemia
abre espaço, abre uma janela de oportunidades no mundo virtual para as pessoas com deficiência, inclusive na área do trabalho, do teletrabalho, do home office, quebrando preconceitos, quebrando barreiras de forma mais rápida do que no mundo presencial. Como é que você vê? Eu vejo exatamente uma oportunidade para a gente acelerar tecnologias que já estavam em curso, mas que agora a velocidade de desenvolvimento, implementação e da criação de novas tecnologias, todo esse processo está muito acelerado, o que ajuda muito a pessoa com deficiência, porque nesse ambiente virtual, mesmo que ainda com alguns pontos, né, de melhoria, a acessibilidade é muito mais fácil, né? No ambiente digital, eu que sou cego, consigo navegar no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, até no Instagram, que é bem visual, consigo acessar a minha conta corrente, fazer meus investimentos, comprar ou vender ação na bolsa. E quanto mais tecnologia, é muito mais fácil você tornar o ambiente acessível na tecnologia do que muitas vezes uma questão arquitetônica. Então, eu vejo como oportunidades, e principalmente para a gente disseminar conceitos, promover debates, aí saindo até da acessibilidade, mas no alcance. Provavelmente, se a gente fizesse essa conversa, nós três, no auditório da secretaria, a gente teria 60, 70 pessoas. Hoje, essa live, eu não sei quantas pessoas tem agora, mas ela vai estar no YouTube, certamente vai poder impactar muito mais gente, né? Hoje, as empresas estão percebendo que eu não preciso viajar para o Brasil inteiro, ou elas, para disseminar um conceito ou fazer um treinamento, né? Que via uma boa ferramenta de tecnologia, a gente impacta as pessoas, às vezes até com mais eficiência. Então, eu não arriscaria dizer como vão ser as relações sociais, né? Aí, todo mundo hoje está dando palpite, certamente eu não sou a melhor pessoa. O que eu sei é que as pessoas que estudam a história da humanidade dizem que todos os momentos pós-traumáticos são momentos de grande euforia e que assim, as pessoas, a tendência é sim, todo mundo voltar para a rua, se abraçar, se amar, e isso que aconteceu ao longo da história. Se agora vai ser diferente, eu não sei, porque se diferente a gente não sabe se é com vacina, se é com remédio, se é com mutação de vírus. Então, alguém vai acertar porque tem palpite para todos os lados, né? Mas eu não ouso arriscar, não. Bom, uma hora passa muito rápido, é impressionante. Você vai ver, nós estamos já com 53 minutos. Eu vou fazer uma última pergunta e já vocês respondam com considerações finais, já para a gente se despedindo. Rodrigão, estamos aí há anos, você mais anos que eu, Guilherme, batalhando por essa agenda de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, avançando os PACAs, mas nós somos ainda, nós não, né? Nós somos privilegiados, mas ainda a pessoa com deficiência é cidadão de terceira categoria. Acessibilidade como recurso estrutural ainda está longe de ser uma realidade. Como é que a gente dá um up nessa agenda neste momento? Como é que a gente transforma, aumenta a dimensão política do conceito de acessibilidade? Boa pergunta, Cid. Não sei se eu tenho uma resposta tão precisa, porque a gente tem muitas dúvidas. Eu gostaria de falar um pouquinho da necessidade, né, da gente ter um esforço de evitar retrocessos nesse momento. Não sei se a gente vai conseguir dar um up, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, preservar as conquistas, né? No âmbito das escolas, a gente teve aí uma paralisação, as escolas públicas, em geral, estão fechadas ainda, estão se organizando para voltar às atividades, e existe um risco enorme, né, desse público não entrar nessa agenda de planejamento, em virtude da quantidade de urgências e assuntos desconhecidos, enfim. Então, o que a gente tem feito é buscar formas de apoiar os gestores, as redes de ensino, para que o atendimento do público-alvo da educação especial seja um assunto da mesma urgência como tantos outros, e que os profissionais, né, que se dedicam aos serviços oferecidos a esse público
professores do AE e outras especialidades, né, sejam parte constante e presente do processo de planejamento. Né? Uma pergunta importante é como é que a gente vai, né, diante das novas orientações sanitárias, como é que a gente vai conseguir fazer com que as crianças e adolescentes com deficiência estejam na sala de aula, com seus cuidadores, seus assistentes e assim por diante. A gente está fazendo um mapeamento do que já tem sido defendido em países que já estão numa fase posterior, numa fase de volta às aulas. Em breve a gente vai ter mais respostas para isso, em termos de referências, mas eu acho que a gente precisa estar muito firme no sentido de não deixar os nossos avanços se desintegrarem diante do momento de crise. E para isso a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa dialogar constantemente com os gestores públicos e apoiar os gestores, né? Eles mesmos estão com uma infinidade aí de novos desafios. É nosso papel estar ali apoiando e construindo encaminhamentos. Muito bom. Ontem a gente teve uma reunião com a educação, com a Mônica, né? O Bruno Caetano, amigo nosso e grande secretário, estava sintonizado e conectado, né, nessa história também. Um dos projetos, né, de preferidos, inclusive do prefeito, Bruno Covas, que dá todo o apoio, é a nossa distribuição de tecnologia assistiva para os alunos da rede municipal de opção. Eu vou mandar isso mais detalhes para você, Rodrigo, que é legal você conhecer. Acho que você não conhece ainda direito. A gente está dando tecnologia assistiva para os alunos da rede pública, ou seja, os coordenadores prescrevem, a gente vai lá, compra e dá. Então, a gente estava dando desde computador, passando por mouses especiais, até pratos que colam na mesa. E ontem nós tivemos uma reunião avaliando tudo que a gente fez, mas agora propondo o futuro. Como é que eu conecto, como é que eu ajudo essa criança com deficiência a se conectar a partir da casa dele? Né? Se as aulas vão ser virtuais, hoje está tendo muita dificuldade de conexão. O que esses alunos com deficiência precisam especificamente para poder se conectar nas suas casas? Então, a gente teve uma discussão muito interessante. Eu vou mandar esse material, viu, o pessoal da secretaria aqui, Roseli e tudo mais, que lidam com esse tema aqui, que vamos mandar esse material para o Rodrigo Mendes, porque ele vai gostar muito, acho que tem muito a ver com o trabalho que ele faz aí pelo Brasil afora, viu, Rodrigo? Muito bom, Cid, muito bom, quero conhecer, e talvez esse seja um espaço de oportunidade aí para a tua provocação da gente fazer esse projeto junto. Isso, eu gostaria, se você absorve isso de repente, a gente interage, acho que é muito legal, talvez você interagir com a gente nesse final de gestão nessa área. E Guilherme, né, considerações finais, como é que a gente dá um up, né, como é que a gente aumenta a relevância da nossa agenda política? Olha, bom, então, já, né, fazendo uma mescla e já respondendo e fazendo as considerações, quero agradecer, viu, Cid, o convite, conversar com você e com o Rodrigo, é bastante prazeroso e me traz muita honra, né? Ser secretário da maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, com tanta realização, e nessa área de educação eu percebo o quanto, às vezes, as escolas privadas poderiam aprender com algumas experiências públicas. Eu já trabalhei no governo e sei o quanto tem técnico muito bom nas secretarias, principalmente lá na Secretaria de Educação, com tantas soluções que muita escola particular fica batendo cabeça aí para achar a solução. Né? Para quem não conhece, né, o trabalho do Rodrigo Mendes é um trabalho que tem um impacto social absurdo. A educação, eu estudei numa escola regular e fez toda a diferença para mim. Estudei no Dante, aprendi junto, foi desafiador para mim e para a escola. Eu fui uma das primeiras pessoas com deficiência, mas ter feito uma escola regular fez muita diferença para a qualidade da minha sociabilização. Por isso a importância do trabalho do Instituto Rodrigo Mendes, né, Rodrigo? E aí, fechando, eu queria deixar um recado. A gente falou muito de como a sociedade deve lidar com a pessoa com deficiência, mas esse último recado, Cid, eu queria dar para as pessoas com deficiência que estão assistindo a gente, né? Pessoas que têm deficiência, como nós três temos, e dizer que existem dois caminhos, isso fica muito claro para a gente quando a gente tem deficiência. Um é o caminho do vitimismo e o outro é o do protagonismo. E eu diria que é muito difícil você escolher entre esses dois caminhos, porque o caminho do vitimismo, ele é muito atraente, mais do que isso, né, Cid? Ele é baseado em fatos reais.
Porque eu posso começar aqui a elencar dificuldades que eu tenho quando eu saio de casa e tem uma concessionária que não tampou um buraco, que tem um obstáculo no chão, um carro parado na calçada, enfim. Poderia falar um monte de coisa que vocês falariam, meu Deus, Guilherme, fique em casa, não sai nunca mais, né? Só de respirar você já é um herói, né? E o outro caminho é o do protagonismo. O caminho do protagonismo, que é o caminho que certamente nós três aqui trilhamos, é o caminho que não nega as dificuldades. Ele não acha que falar de dificuldade é mimimi. Ele assume as dificuldades, mas sabe que para a gente ter sucesso, um dos fatores críticos é a gente aprender a lidar com essas dificuldades. E nos desarmarmos na relação. Se eu não fosse cego, Cid, eu tenho certeza que eu provocaria muita dificuldade para quem é cego. Então, a gente não tem que se conformar, mas a gente tem que tratar com respeito, inclusive as pessoas que ainda têm dificuldade com esse tema, porque aí todo mundo vai gostar, né, de entrar nesse tema. Então, esse que é o convite, o desafio, para que a gente tenha esse cuidado, para que a gente seja protagonista e quem saiba que o caminho da inclusão ele tem duas mãos, né, e uma dessas mãos depende da gente. Obrigado, viu? Cid, deixa eu só fazer a minha fala final aqui. Eu acabei não me despedindo. Eu estou no áudio normal aqui, né? Não queria agradecer, Cid. Eu sou admirador da forma como você conduz aí a tua agenda. Sempre achei você um cara que leva as coisas com astral e faz uma enorme diferença num histórico, numa temática que eu acho que era tratada de uma maneira meio pesada. Vai ser muito bom a gente pensar aí em novas oportunidades. Eu desejo tudo de melhor para os seus momentos finais dessa gestão, né? Virão outras. Guilherme, cara, muito bom trocar ideias com você. Eu queria deixar um beijo para sua filha, Clara, que eu não conheço ainda, mas dizer para Clara que ela deve se orgulhar muito do pai por ser uma pessoa que vive pensando em como mudar o mundo e com leveza, né? Com tranquilidade, com generosidade. Então, agradeço ser filha do Guilherme. E é isso, a gente se vê em breve, gente, quem sabe pessoalmente. Bom, muito bom, obrigado. Foi excelente juntar dois super amigos aqui, a conversa fluiu bastante, 1 hora é pouco para esse tipo de bate-papo, infelizmente, mas obviamente que a gente não dá para ficar aqui mais tempo falando, acho que a gente pode pensar em outras oportunidades. Eu tenho gostado muito dessas conversas que a gente tem tido aqui, todo dia, amanhã tem mais, semana que vem tem mais, vai ter mais por outros tempos, ocupando esse espaço, porque tem saído ideias fantásticas, e aproximações grandes também. E eu gostei muito, porque eu vou apresentar para os dois, porque a gente tem também um programa de tecnologia assistiva para servidores públicos municipais, viu, Guilherme? Você sabe disso. Mas vou apresentar melhor para vocês dois esse programa de tecnologia assistiva. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai fazer a diferença. E, Rodrigo, vamos levar esse programa, vamos ver como é que a gente se acerta aqui, você levar esse programa para outros lugares, porque é um programa muito legal, com resultados fantásticos, transformador na vida dessas crianças. Isso aí, obrigado a todos que estão nos assistindo. Amanhã tem mais, avisem seus amigos. É muito importante a gente ter audiência, porque a gente quer levar essas informações e conhecimento de vanguarda interessantes para mais pessoas. O que nós estamos fazendo aqui? Querendo mudar corações e mentes. Então, nos ajudem nesse processo de divulgação, que é a parte, acho que mais difícil e delicada desse processo de falar com quem tem deficiência aí pelo Brasil. Obrigado! Tchau! Até amanhã. Valeu, Guilherme. Valeu, Rodrigo. Valeu, Felipe.